Apenas 80 quilômetros de terra separavam o Oceano Atlântico do Pacífico, e por conta desses míseros 80 quilômetros, os navios que circulavam nessa região só tinham duas opções. A primeira delas e mais usada era descarregar o navio, transportar suas mercadorias em carros de boi por terra e depois, do outro lado, carregar novamente toda a mercadoria em outro navio e seguir viagem, o que no final das contas funcionava, mas não era nada prático. Já a segunda opção era dar uma volta imensa em mais de 17 mil quilômetros por toda a América Latina e ainda ter que passar por um dos lugares mais temidos por qualquer capitão que seja, o Estreito de Magalhães. E esse medo não é à toa, mas sim devido às tempestades e diversos outros perigos frequentes causados pelo mau tempo. Então, se dar toda essa volta e ainda ter que enfrentar o Estreito de Magalhães não era interessante, e ficar descarregando e carregando navios também não era prático, uma hidrovia nesse pequeno pedaço de terra seria a solução dos problemas. Então se iniciaram as obras para se construir um canal no Panamá, e essa é uma das partes mais interessantes dessa história, que envolve doenças, tecnologia, para variar tem até um dedo dos Estados Unidos e mais de 30 anos de uma das obras mais caóticas dos tempos modernos. Quer saber como tudo aconteceu? Continua aí, que é isso que eu te conto nesse vídeo. A ideia de criar uma passagem de águas através do Istmo do Panamá para ligar os oceanos Atlântico ao Pacífico não é nova, mas já vem desde os anos de 1500, depois que o explorador Vasco Nunes de Balboa percebeu que uma estreita faixa de terra separava os dois oceanos. Então o rei Carlos I da Espanha convocou seu governo regional para pesquisar uma rota ao longo do rio Chagres, só que apesar de ser uma ótima ideia, ela foi considerada impossível na época. Só que foi por volta de 1880 que a França voltou com essa ideia e convidou Ferdinand de Lesseps para estar à frente desse trabalho. E Ferdinand não era uma pessoa qualquer, mas sim o construtor que com grande êxito construiu o Canal de Suez no Egito. E Ferdinand aceitou o desafio, e após conseguir todas as licenças do governo colombiano que dominava sobre o local e investimentos para o projeto, os franceses começaram a obra, e Ferdinand considerava construir um canal, assim como o de Suez, escavando uma passagem ao nível do mar. Porém, o seu projeto era incompleto e não considerava o importante rio Chagres, que abastecia várias cidades à volta. E no projeto de Ferdinand, o rio Chagres seria totalmente drenado. E claro, ninguém queria isso. Só que não demorou muito para Ferdinand se deparar com muitos problemas que eles não tiveram lá no Egito. A malária, a febre amarela e outras doenças tropicais tiravam de forma rápida a vida dos trabalhadores. Depois, vinham os deslizamentos de terras causados pelas fortes chuvas frequentes na região e até um terremoto, que até hoje é considerado um dos mais fortes já vistos por lá. E após 9 anos de tentativas e uma perda de aproximadamente 20 mil vidas e mais de 230 milhões de dólares gastos, a tentativa francesa de construir um canal ia ficando cada vez mais longe, e sem incentivos financeiros, a empresa de Ferdinand de Lesseps abre falência e o projeto foi abandonado, e de Lesseps percebeu tardiamente que um canal ao nível do mar era quase impossível nessa região, e o tempo nos provou que nem mesmo Ferdinand, com seu histórico e experiência, foi capaz de realizar tal feito. Porém, os americanos ainda tinham grande interesse de um canal nessa região, e em 1902, Theodore Roosevelt, o atual presidente dos Estados Unidos dessa época, sugeriu comprar os ativos franceses na zona do canal por 40 milhões de dólares e dar sequência nas obras. Roosevelt quis firmar um tratado com a Colômbia, que era o país que dominava na região. Porém, a Colômbia não quis negociar com os Estados Unidos, por achar o negócio bom demais para os americanos, só que antes eles tivessem negociado. E a partir daí, os Estados Unidos declarou apoio total a uma independência panamenha, em troca de um acordo com o novo governo. E como a gente pode imaginar, deu muito certo. Afinal, a Colômbia jamais venceria os Estados Unidos em uma guerra. E em 6 de novembro de 1903, os Estados Unidos reconheceram a República do Panamá, e com a independência declarada e o Panamá soberano, ele passou a ser livre para fazer o acordo que quisesse, e em 18 de novembro,
O Tratado Rey-Bunau-Varilla foi assinado com o Panamá, concedendo aos Estados Unidos a posse exclusiva durante 90 anos na zona do canal. E em troca disso, o Panamá recebeu 10 milhões de dólares e uma anuidade de 250 mil que iam começar a ser pagos a partir de 9 anos depois. O tratado, negociado pela Secretaria dos Estados Unidos John Ray e pelo engenheiro francês Philippe Jean Bunau-Varilla, foi fortemente questionado por muitos panamenhos como uma infração à nova soberania nacional do seu país. Bom, questionamentos e revoltas diplomáticas à parte, os americanos não perderam tempo, ou melhor dizendo, eles foram com tanta sede ao pote que nem sequer pararam para avaliar os erros dos franceses e seguiram com a ideia de um canal ao nível do mar. Só que não demorou muito para o engenheiro-chefe John Wallis se deparar com diversos problemas, como grande parte dos equipamentos franceses precisava de reparo, e enquanto isso, a propagação da febre amarela e a malária diminuía a mão de obra dos americanos, e sob muita pressão para manter a construção avançando, John Wallis renunciou ao cargo após 1 ano no comando. Então, John Steeves, que era um especialista ferroviário, assumiu o cargo de engenheiro-chefe em julho de 1905 e imediatamente abordou as questões da força de trabalho, recrutando trabalhadores das Índias Ocidentais. Steeves encomendou novos equipamentos e desenvolveu métodos eficientes para acelerar o trabalho, como, por exemplo, o uso de uma lança oscilante para levantar pedaços de trilhos do trem e ajustar a rota do trem para transportar o material escavado, e o diretor sanitário também trabalhou ativamente para acabar com as doenças que já tinham matado milhares de pessoas. Steeves também reconheceu rapidamente as dificuldades impostas pelos deslizamentos de terra e convenceu Roosevelt de que um canal com eclusas era o melhor a ser feito no terreno, descartando completamente a ideia de um canal ao nível do mar. Então, em 1906, o presidente Roosevelt visitou o local e, alguns meses depois, de forma repentina, Steeves também renunciou ao cargo. Roosevelt já estava cansado, porém ele estava determinado a concluir a obra e buscava alguém que tivesse o mesmo afinco que ele, e foi então que ele chegou até o engenheiro do exército, o tenente-coronel George Washington Gettles. Gettles provou ser um comandante sensato e exerceu autoridade sobre praticamente todos os assuntos administrativos na zona da construção, e foi até o fim da sua obra sem desistir. E no dia 15 de agosto de 1914, o velho sonho de unir os oceanos Pacífico ao Atlântico se tornava realidade quando o SS Ancon cruzou pela primeira vez o canal. E durante 100 anos, os Estados Unidos cuidaram do Canal do Panamá, mas em 31 de dezembro de 1999, após alguns protestos dos panamenhos, os americanos devolveram o canal ao país. A Revolução do Canal do Panamá permitiu aos Estados Unidos mover a sua frota militar e o comércio entre as suas costas leste e oeste, sem precisar dar a volta em toda a América Latina, e ainda favoreceu a Europa e a Ásia nos anos 50 e 60, quando o Japão se tornou uma potência industrial, e nos últimos 25 anos abriu portas do mercado da América Latina para países como a China. E em 1994, a obra foi reconhecida pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E o motivo é o que eu te conto agora. Diferente do Canal de Suez, onde os mares tinham o mesmo nível, a obra do Canal do Panamá foi bem mais complexa. O canal usa um sistema de eclusas para levantar os navios em até 26 metros de elevação do nível do mar. Uma eclusa é uma obra hidráulica da engenharia que permite que os barcos subam ou desçam os rios e mares em locais em que há desníveis. O Canal do Panamá é formado por 3 grandes eclusas de cada lado, por onde os navios passam para cruzar entre o Oceano Pacífico e o Atlântico. As eclusas são abertas e fechadas durante as travessias. Quando fechadas com o navio dentro, elevam o nível de suas águas para passar para a eclusa seguinte, totalizando os 26 metros até o Lago Gatun, que também é um lago artificial, que permite a circulação do navio por dentro do Istmo do Panamá, que tem 80 quilômetros, até o outro oceano. E nos 2 lados das eclusas, locomotivas acompanham os navios
com cabos de aços esticados para evitar que haja colisão com as laterais das eclusas, que ficam a poucos metros da embarcação. E em 2016 foram inauguradas novas eclusas, paralelas e bem maiores às eclusas antigas, com 427 metros de comprimento, permitindo assim a passagem de navios com capacidades para 14 mil containers, sendo que antes o máximo era navios de 4.400 containers. E nessas travessias, os navios podem demorar de 8 a 10 horas para atravessar o canal, e sem contar que elas só são feitas por algum capitão que trabalhe no canal e conheça muito bem o percurso. Porém, nos últimos meses, grande parte da América Central, incluindo o Panamá, tem sido afetada por uma seca significativa. O Panamá foi atingido por essa seca e os níveis de águas de pelo menos um dos seus reservatórios mais importantes, que é o Lago Gatún, por onde passam os navios, estão baixando, o que levou as autoridades panamenhas a implementar medidas de poupança de água, bem como impor restrições rigorosas ao calado, que é a distância entre a linha de água e o ponto mais baixo do casco do navio. E em média, passam pelo Canal do Panamá de 35 a 40 embarcações por dia, e cada uma delas precisa pagar uma taxa para fazer essa travessia, e essa taxa pode custar de $800 a $1 milhão, dependendo do tamanho do navio e da sua carga. Apesar de caro, é muito mais em conta do que os navios terem que descer até a Argentina para contornar toda a América do Sul, e com isso, o seu tempo de travessia passou de 3 semanas para apenas 8 horas. E hoje as operações do Canal do Panamá representam 5% do PIB do país, mas se juntar o PIB do turismo, que também está ligado ao canal, esse valor sobe para 20% para o seu PIB, tendo em vista que são mais de 1 milhão de turistas por ano que visitam o canal e ficam maravilhados com essa façanha humana. E para o Panamá, o canal significou progresso. Ele deixou de ser uma província colombiana esquecida para se tornar um país independente que pode tomar decisões por si só, e a sua contribuição para o comércio e transporte marítimo mundial foi uma das, se não a mais importante já vista, e é importante tanto para o país quanto para o mundo que o canal continue em perfeito funcionamento. Existem muitos vídeos aqui no YouTube que falam sobre o Canal do Panamá e explicam que ele pode estar ficando sem água e até vir a secar em um futuro não muito distante, mas esse não foi o meu intento aqui no vídeo, e sim contar a história e a importância que ele tem no país e para o mundo. Mas agora me diga você aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e se você conhecia o contexto da obra do Canal do Panamá e se sabia da importância que ele representa para o mundo nos dias de hoje. E eu sou o William do canal Documentariando. Aqui nesse canal eu analiso as informações, observo os fatos e através dos assuntos eu crio uma história em forma de mini documentário. Fique à vontade para fazer a sua inscrição e em breve nós vamos estar nos encontrando nos próximos vídeos. E por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até mais.